Bom dia, meninas! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, porque hoje chegamos ao final dos estudos aqui no livro de Atos. E que estudo foi esse, né? Vamos combinar? Eu vim toda trabalhada aqui no brilho, porque pra mim Atos brilhou e brilhou muito. Eu aprendi muito, para mim foi muito edificante. Eu espero que tenha sido para você também, né? Afinal foram 28, hoje é o 28º, 29º, porque teve o videozinho da introdução, mas foram 28 dias mergulhadas aqui nos capítulos, né? Cada dia é um capítulo, a gente teve as nossas paradinhas aí de final de semana, mas não tirou o brilho, vamos colocar assim, não tirou o brilho de estarmos aprendendo, conectadas com a palavra de Deus, estudando como começa a história da igreja, quem foram esses homens que sacrificaram as suas vidas para que hoje eu e você tivéssemos acesso a esse evangelho da salvação e pudéssemos, né, estarmos conectadas, cada uma no seu cantinho. Eu falei um dia que são 7 estados, mas são 8 na verdade, ou 9, porque eu esqueci de São Paulo e não me lembro se eu falei do Rio de Janeiro. Mas cada uma no seu cantinho, estudando, buscando conhecer a Deus. E você, né, que nunca havia lido nenhum, porque teve algumas meninas, algumas mulheres, que eu gosto de chamar de meninas, disseram pra mim, gente, algumas já cristãs há muito tempo, evangélicas, católicas, disseram, nossa, eu nunca havia lido um capítulo da Bíblia. E agora eu estou lendo e eu fico com vontade de ler mais. Então você já parou pra pensar? Você que nunca tinha lido um capítulo da Bíblia. Nós estamos agora no mês de julho, em 2023. Em 2023 você já terminou 5 livros. Sim, e mais um pouquinho de Gênesis, né? Você que está comigo desde o começo, nós já cobrimos os 4 evangelhos, os 5 primeiros capítulos, acho que foram 5 capítulos de Gênesis. E agora terminamos Atos. Então, assim, eu só tenho a agradecer a você pelo desafio, pela confiança, pela disposição de buscar, de querer aprender mais. E os vídeos estão aí, a Bíblia está aí a seu acesso, né? Não para. Continue lendo. A gente vai continuar, depois eu falo um pouquinho mais, não hoje nesse vídeo, porque esse vídeo eu tenho muita coisa para falar, mas antes de entrarmos propriamente no capítulo, eu queria te estimular a não parar. Leia a Bíblia, porque eu tenho certeza, nos seus momentos de deserto, nos seus momentos de adversidades, você vai se lembrar desses ensinamentos, você vai se lembrar dessa palavra que tem o poder de te fortalecer. Às vezes não vai te tirar daquele deserto no momento que você está passando, não vai trazer aquela solução que você espera, mas com certeza vai trazer para você a esperança que é Jesus, que é só nele, que é o caminho, a verdade e a vida, que a gente consegue trilhar aí, né, passar o nosso deserto sem esmorecermos, sem desistirmos, confiando que nele nós podemos todas as coisas. Então, termina Atos, bora continuar, continua você na sua jornada, cada uma no seu cantinho, mas sem esmorecer. Mas sem mais delongas, meninas, porque vocês sabem, né, como eu falo, não consigo ser didática, é o meu jeito, eu não consigo seguir um roteiro, eu nem escrevo roteiro, porque a única vez que eu tentei escrever eu não conseguia ler. Então vai aquilo que o Espírito Santo toca no meu coração, fala a mim, e eu tento de forma, não sucinta, obviamente, mas de forma, da minha forma, falar aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Então, sem mais delongas, agora bora pro último capítulo de Atos, porque esse capítulo bomba, e bomba mesmo. Mas antes da gente falar de Atos 28, meninas, para tudo Brasil, para todo mundo, o que foi esse capítulo 27?
Você que nunca tinha lido Atos na sua vida. Você imaginava que a Bíblia era assim? Você que nunca tinha lido um capítulo na Bíblia, só escuta pregações aqui, gente falando ali, mas quando você vai, né? Imagina que você vê um filme e de repente você tem acesso ao roteiro do filme. É mais ou menos isso. A gente vê o filme, a gente entende, a gente escuta, mas quando você pega o roteiro do filme, aí você entende exatamente o que estava na mente do autor, como é que aquela cena foi. É mais ou menos isso que acontece quando a gente vai aqui para a Bíblia. E o capítulo de ontem, né, cheio de emoções, cheio de coisas que daria um filme hollywoodiano. Eu não sei porquê, né? Aliás, eu até sei, mas isso é assunto para outro dia. Hollywood não se firma em coisas boas, fica aí em porcaria. Isso aqui daria um blockbuster, um filmaço. Imagina aquelas cenas, né, do naufrágio. Primeiro Paulo falando tudo aquilo, Paulo já sabia, o anjo vem e fala para ele, conta, olha, você tem que chegar até Roma. Então Paulo em nenhum momento vai titubear, vai ficar pensando, ai, agora com as ondas. Não, Paulo estava firme e forte e sabia exatamente que o caminho dele era Roma. Ele tinha que ir para Roma, que era ali que estavam os planos de Deus para ele. E aí depois de todo aquele alvoroço, né, eles são ali lançados ao mar. A gente viu, né, que os soldados até queriam matar os prisioneiros, mas por causa de Paulo, que já estava ali, né, como, eu vou até usar uma palavrinha que eu não gosto muito, mas um amuleto de salvação, talvez fosse assim, tanto o centurião quanto os próprios prisioneiros olhassem para Paulo, cuida dele, porque sem ele a gente vai perecer. Mas na verdade não era Paulo em si, e sim o Espírito Santo que habitava em Paulo, que o fazia, né, ser diferente de todos aqueles que estavam ali. Mas depois que eles passam todo esse tumulto ali, essa revolta no mar, onde os que sabem nadar vão nadar até a praia, aqueles que não sabiam, pega ali um pedacinho de madeira, pega alguma coisa para se segurarem, para chegarem até a praia sãos e salvos. E a Bíblia diz, né, aqui no capítulo 27, que eles eram 276. E Paulo disse que nem um fiozinho de cabelo deles iria se perder, que todos os 276 seriam salvos. E é assim, nesse contexto, né, nessa cena hollywoodiana, que a gente termina o capítulo 27 e vamos começar o capítulo 28 agora. E no capítulo 28, nossa, meninas, eu tô aqui, nem sei, tô em Salmos, a marcação aqui da minha Bíblia tem Salmos. Bora para Atos 28. Bora para Atos 28, vamos ler o primeiro versículozinho aqui pra gente entender exatamente o que estava acontecendo. Então ele sai, cada um pega a sua madeirinha, uns vão nadando, e aí aqui no versículo 1 diz, uma vez em terra verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía, por causa do frio. Então eles chegam nessa ilha chamada Malta. E aí ele usa um termo, né? Os bárbaros nos acolheram. A um primeiro olhar, a gente pensa que bárbaros, na verdade, é o que nós entendemos de bárbaros, pessoas agressivas, né? Daí que vem a palavra barbaridade, que matam, mas na verdade não é isso. Não tem essa conotação aqui, não. Quando a gente vê essa palavra bárbaros, os gregos e os romanos, eles denominavam bárbaros todos aqueles povos que não eram nem de língua grega nem de língua romana. Assim como os judeus denominavam que todos aqueles que não eram judeus, eles eram gentios. Aqui, neste contexto aqui, desculpa meninas, vozinha tá ruim. Aqui neste contexto, bárbaros são todos aqueles que não eram nem romanos e nem gregos. Então não necessariamente pessoas más, pessoas ruins que estavam dispostas a fazer barbaridades.
Mas aqui diz que eles foram recebidos, né, com muita humanidade. Eu creio que esses bárbaros, né, esses povos ali da ilha de Malta, que se não me engano eram descendentes de fenícios, eles olham para esses 276 e eles têm pena, eles vão tratar esses 276 náufragos com carinho, com amor, vão acender uma fogueira, porque essa viagem, os estudiosos afirmam que ela se deu aqui neste momento, aqui quando eles chegam na ilha de Malta, é finalzinho de outubro, comecinho de novembro, então é frio, além do frio estava chovendo, que traz mais frio, a gente não sabe quantas horas eles passaram ali no mar, no momento que eles foram lançados, que eles saíram mesmo do barco e caíram no mar, pode ter sido que tenham sido horas, imagina o sofrimento ali, lutando contra as ondas, nós vimos no capítulo anterior que o mar estava bravo, então foi uma luta aguerrida mesmo até chegarem à praia. Ao chegarem à praia, com frio, né, com fome, mesmo que eles haviam comido, isso ali já deveria ter passado algumas horas e a água, né, já ficou na água no tempo, dá fome, frio. Então os bárbaros olham para eles com caridade mesmo e acendem uma fogueira para cuidar deles. Mas aqui, olha só o que acontece no versículo 3. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente da mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém ele, no caso Paulo, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Mas eles esperavam que ele viesse inchar a mão, cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam eles, ser esse um Deus. Então o que a gente vê? Paulo vai pegar ali um fechinho de gravetos e dentro desse fecho de gravetos, né, havia uma víbora. E aqui a palavra víbora, realmente no que está escrito em grego, dá-se a entender que é venenosa. Não é simplesmente uma cobra, que muitos poderiam dizer, uma cobra, que cobra não tem veneno. Não, mas a palavra aqui implica que ela era venenosa. Então, como estava frio, provavelmente essa víbora, né, ela se camufla ali junto aos gravetos. E Paulo, a primeira coisa que me chama a atenção, por que Paulo vai acender a fogueira? Gente, Paulo já tinha feito tanta coisa por esse povo, né? Era hora de Paulo chegar ali na praia, descansar, ficar quietinho. Não. Paulo ainda teve a preocupação de alimentar o fogo para aquecer esses 276 náufragos que estavam sofrendo, né, por horas, e Paulo ainda tinha no coração dele, eu tenho que dar o exemplo. Olha só como é que era Paulo, cheio do Espírito Santo, porque quando você é cheio do Espírito Santo, você se preocupa com o outro, você se preocupa em cuidar, em alimentar. E ele já tinha fogueira, mas ele queria alimentar a fogueira. E o fogo, né, quando você tá ali no fogo, às vezes incomoda os outros. Nós já falamos sobre isso. Quando você é cheio do Espírito Santo, quando você tem fogo de Deus e tem algo a mais para dar, não só incomoda outras pessoas, como incomoda o nosso inimigo espiritual, que é Satanás. E aqui, travestido de serpente, de víbora. Meninas, nós já vimos essa história antes, não lembra? Lembra lá de Gênesis? Mais ou menos, né? A mesma coisa, fazendo uma analogia a Gênesis. Então, Satanás aqui tinha um entendimento do propósito de Deus para Paulo e novamente tenta parar Paulo. E pica, né? A cobra ali, a víbora, pica a mão de Paulo. Paulo, ele nem titubeia não. Paulo dá uma sacudida e vamos combinar que deve ter doído essa picada. Porque por mais que tava ali Paulo no frio e tudo, talvez tivesse um pouquinho ali anestesiado, porque o frio faz um pouco disso com a gente. Paulo dá uma sacudida, Paulo não liga não, e aí me faz pensar que Paulo se lembra ali de Marcos 16, 18, onde diz que pisaríamos em cobras, né, pegaríamos em serpentes, Lucas 10,
19, eu acho. Lucas 10, 19 também diz que pisaríamos em serpentes e em escorpiões e mal algum. Nada nos afetaria. Eu imagino que naquele momento Paulo se lembra dessas palavras de Jesus e já fala: sai pra lá, não me atinge porque eu estou lavado e remido pelo sangue e eu clamo agora o sangue de Jesus que tem poder sobre a minha vida. Que sou eu botando palavrinhas na boca de Paulo, porque eu adoro fazer isso, né? Então Paulo dá uma sacudida ali, não dá nem moral pra serpente, porque Paulo não perde tempo. Você não tem poder pra tocar na minha vida. Pronto. Ponto final. E aí, aqueles bárbaros, né, que estavam ali, o povo ali da ilha de Malta, eles olham, quando eles veem a víbora picando a Paulo, eles pensam: gente, esse cara era muito ruim, ele tem que morrer. Tem que morrer porque, olha só, ele se salva desse naufrágio, mas ele vai ter que morrer porque a justiça não vai permitir. Eles nem usam a justiça de Deus, mas é isso que está implicando. Talvez eles fossem povos também que acreditassem em vários deuses. Diz, não, eles não vão, Deus não vai deixar que ele sobreviva, porque ele escapa do naufrágio, mas não escapa da víbora. Só que eles ficam esperando ali para Paulo, para que a mão de Paulo inchasse, para que o veneno começasse, né, a surtir efeito. E eu não sei se você já viu, né, eu nunca vi ninguém picado de cobra, mas esse ano mesmo eu fui picada por uma abelha aqui, e já fui picada por abelhas várias vezes no Brasil e confesso que nunca tinha tido essa reação. A minha mão picou bem no dedo e meu dedo começou a inchar, começou a ficar vermelho e era uma dor que subiu até o meu ouvido e começou a passar pro outro lado. Foi a primeira vez que eu fiquei preocupada no sentido de, nossa, o veneno dessa abelha era muito forte. Mas, né, não teve nada, ficou tudo bem, mas eu senti muita dor e a mão ficou queimando, vermelha, inchada. Então era exatamente isso o que esses bárbaros estavam esperando, que a mão de Paulo começasse a ficar inchada, começasse a ficar vermelha. No caso, o veneno de uma abelha nem se compara ao veneno de uma víbora. Eles estavam esperando que loguinho Paulo começasse a se estribuchar e morresse. Mas depois de esperar por horas, né, nada acontecia a Paulo. Paulo estava ali firme e forte. E aí eles começam a olhar para Paulo como um Deus. Gente, esse Paulo deve ser uma pessoa muito importante, deve ser um Deus. Ele me faz lembrar, se eu não me engano, é no capítulo 10 de Atos. Eu não sou muito boa de capítulo não, mas me veio agora a memória, né? Quando Paulo e Barnabé, eles chegam ali em Listra, e aí as pessoas olham para eles como se eles fossem deuses, né? Chamam de Mercúrio, de Júpiter. Lembra desse estudo ali no capítulo 10? E depois os apedrejam, né? Depois de chamarem eles de deuses, eles começam a apedrejar a Paulo. E aqui, fazendo um contraponto, é o contrário. Eles começam a achar que Paulo não era nada, pelo contrário, era um pecador tão grande que vai morrer. Mas quando eles veem o poder de Deus, né, o poder do Espírito Santo agindo sobre a vida de Paulo, aí eles começam a achar que Paulo é um deus, um semideus, porque tem algo anormal com ele, tem algo sobrenatural, algo que não é humano. E aí Paulo é convidado, né, para estar ali. Vamos para a Bíblia. Paulo é convidado para ficar ali na casa de Públio por 3 dias. Públio era o governador ali dessa ilha de Malta. E aqui no versículo 8 diz que aconteceu achar-se enfermo de disenteria, isso que nós agora estamos falando, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo, impôs as mãos sobre ele e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias. Tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Então, o que a gente vê aqui? Paulo foi convidado a ficar 3 dias na casa do governador. Depois, Paulo fica sabendo que o pai de Públio, o governador, estava enfermo, com muita febre, disenteria. Paulo vai até ele, cura esse homem. Essa notícia se espalha e aí todos os enfermos da ilha começam a procurar Paulo. Paulo começa a impor as mãos sobre eles e todos são curados. E aí eles são tratados, né? Tanto Paulo quanto Lucas, que está escrevendo aqui, e todos
não vou dizer todos, mas pelo menos ali a pequena comitiva de Paulo é tratado, né, o centurião com certeza, é tratado com honrarias, porque Paulo estava fazendo algo que eles nunca tinham visto. E nessa viagem eles acabam ficando 3 meses, talvez porque eles esperam passar ali a temporada de chuvas, eles esperam passar aquele inverno que era um tanto rigoroso. No finalzinho do inverno ali, começo de março, final de fevereiro, que é o que os estudiosos indicam, eles vão pegar outro navio e vão dar sequência à viagem até chegar em Roma, que era o destino final de Paulo. Paulo sabia, Paulo não temeu nem a tempestade, nem o que acontece no capítulo 27, muito menos víbora, frio, nada aqui do que acontece no capítulo 28, porque ele sabia que o destino final dele, até porque um anjo tinha falado isso para ele, né? Nós vimos no capítulo 27, e ele sabia que o destino final dele era Roma. Ele não iria terminar o chamado dele, o propósito dele, para o qual ele foi encontrado por Jesus. Porque não foi Jesus, não foi Paulo que encontrou Jesus, mas Jesus que o encontra. Então ele sabia que o propósito dele era Roma. E ele chega em Roma. Depois de chegar em Roma, gente, com 3 dias, depois de uma viagem cansativa, porque vamos combinar? Era muito cansativa essa viagem. Depois de 3 dias que ele chega em Roma, ele poderia descansar um pouquinho. Paulo não, descansa não. Chama logo os judeus que estavam ali, que já até haviam ouvido falar dessa nova seita, né? Que estava sendo propagada entre os judeus. E aí Paulo vai começar a expor a eles. Paulo expõe sobre o cristianismo, sobre a esperança da fé. Ele vai expor de acordo com as leis judaicas, né, falando dos patriarcas, todo aquele discurso que Paulo já tinha. E ele vai ficar um dia inteiro ali com eles. Alguns ele persuade, outros nem tanto. E eles começam, depois que eles ouvem isso, eles têm contenda entre si, porque eu imagino que uns falam, gente, mas realmente tem embasamento na lei isso que Paulo está falando, e outros falam, você tá doido, não tem nada a ver. Mas uma coisa que a gente tira aqui também é que nem todo mundo vai ouvir e vai entender realmente a mensagem da salvação, nem Paulo conseguiu. Por isso que a gente não tem que se frustrar quando nós falarmos de Jesus e as pessoas não entenderem, não aceitarem. Não somos nós que convencemos ninguém, é o Espírito Santo que convence. E se Paulo, que era Paulo, cheio do Espírito Santo, não conseguiu convencer a todo mundo, então nós também. Então não nos frustremos, mas assim como Paulo, meninas, não deixemos de falar, não deixemos de ser as nossas vidas um testemunho vivo, porque mais do que palavras, o testemunho da vida de Paulo, eu acredito que tinha muito mais valor, muito mais peso mesmo do que simplesmente palavras. Mas a gente vê aqui, depois os judeus vão embora, e aí Paulo chega aqui em Roma, já está em Roma, né? Não chega em Roma, e Paulo vai passar por muitas coisas ainda aqui em Roma, mas vamos voltar para a Bíblia, vamos terminar aqui nos versículos 30 e 31, que diz: por 2 anos permaneceu Paulo na sua própria casa, que alugara, onde recebia todos os que procuravam. Então Paulo aluga uma casa, só para você ter uma ideia aqui do que está acontecendo. Paulo aluga uma casa, tem um guarda ali, a Bíblia não diz isso aqui, mas tem documentos históricos que a gente sabe. Paulo aluga e Paulo pagava tanto o aluguel da casa quanto o salário desse guarda, para ele ficar numa prisão domiciliar. Paulo fica por 2 anos em uma casa. E aí a gente vai ver nas próximas cartas, nas cartas de Paulo, muitas vezes ele pedindo oferta, que era exatamente para cobrir os custos dele ali em Roma. Se fosse hoje, né, talvez botasse uma tornozeleira eletrônica em Paulo, mas naquela época não precisava não. E durante esses 2 anos, Paulo vai escrever um monte de cartas, Paulo vai ter encontro com muitas pessoas e vai ter uma importância fundamental no estabelecimento do reino e da igreja em si. Porque, meninas, por que a igreja, né, muita gente pode perguntar, gente, por que a igreja, por que a sede da igreja não é em Jerusalém? Porque em Jerusalém, eu acho que ficaria muito limitado, né? Ali, nesse contexto que nós estamos falando, o Império Romano era o que dominava na época.
E se talvez a sede da igreja tivesse só ficado ali em Jerusalém, os cristãos seriam conhecidos como mais um braço do judaísmo, né? Como nós tínhamos os fariseus, os saduceus, os zelotes. Esqueci, são outros aí, tem mais ainda. Talvez os cristãos seriam mais um braço do judaísmo, mas saindo de Jerusalém, saindo ali daquele espacinho pequeno, indo para Roma, é isso que faz com que o cristianismo realmente se expanda. E no futuro, né, 200 e poucos anos depois, no ano de 313, Constantino, em Roma, faz com que a igreja seja reconhecida e estabelecida ali no Império Romano e se expande para todos os lugares onde o Império Romano, que naquela época era todo lugar, Samaria e até os confins da terra, lembra? Então, por isso, Deus já sabia a necessidade de que Paulo fosse para Roma. Não só Paulo, a gente vai ver Pedro também em Roma, mas Paulo em Roma traz os fundamentos da igreja ali. Deus já sabia, talvez Deus até tivesse revelado os pormenores para Paulo. A gente não sabe, a gente sabe que Paulo tinha um entendimento que ele tinha que ir para Roma, que ele era peça fundamental ali em Roma. Talvez Deus tivesse revelado todos os planos para Paulo. Talvez não. Talvez Paulo somente em obediência, sabendo que ele era peça fundamental em Roma, Paulo foi para Roma. E aí a gente vai aqui no versículo 31 agora, para fechar esse capítulo, que aí diz que pregando o reino de Deus e com toda a intrepidez, né, que Paulo era intrépido para danar, sem impedimento algum, ensinava as coisas referentes ao reino de Jesus Cristo. Então ele fica 2 anos em Roma, pregando com todo o entendimento, com toda a intrepidez. Ele falou para judeu, falou para romano, falou para gentil, falou para todos acerca do Evangelho de Cristo. E é assim que se termina o livro de Atos, que aqui na Bíblia intitula-se Atos dos Apóstolos, mas eu gosto muito de falar que é Atos do Espírito Santo. E o livro de Atos, meninas, não termina, não acaba. Ele está sendo escrito até hoje por mim e por você. Sim, nós que nos intitulamos cristãs, que somos a Igreja de Cristo, o corpo de Cristo, nós damos continuidade a essa história, porque aqui nós, em Atos dos Apóstolos, nós vimos os apóstolos, né, o que eles sofreram, o que eles tiveram que passar para que eu e você pudéssemos dar continuidade à história da igreja, à história do evangelho, a propagação desse evangelho da salvação. Então o livro de Atos não termina, eu e você continuamos essa história. E para terminar mesmo agora aqui no estudo de Atos, eu vou voltar para o início. Nós estamos no capítulo 28, mas a gente vai lá para o capítulo 1, eu acho que é o verso 8 ou 10, deixa eu botar meu óculos, que diz o seguinte, é o 8, que são palavras de Jesus, ele antes de subir aos céus. Aqui no comecinho dos escritos do livro de Atos, ele diz bem assim, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e em Samaria, e até aos confins da terra. Então, meninas, eu e você, isso aqui é um convite para mim e para você, que tenhamos, né, acesso ao Espírito Santo, porque ao descer sobre mim e sobre você o Espírito Santo de Deus, aí nós continuamos, Atos do Espírito Santo, descerá poder sobre nós e nós seremos testemunhas de Jesus, do Evangelho da Salvação em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Então, eu convido a você, que às vezes nunca tinha lido Atos, ou nunca tinha lido um capítulo da Bíblia, nunca tinha tido esse entendimento aqui, mas eu convido a você a continuar, primeiro, a entrar no seu quarto, no seu secreto, a pedir a visitação do Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, para que você possa ser testemunha desse Evangelho da Salvação, dar continuidade à história de Atos. Quem sabe daqui a algum tempo não escreverão sobre nós, né? Olha, tinha um grupo Germinar que começou essa história, começou a propagar, falar
do evangelho da salvação, o evangelho do arrependimento, que nos tira do império das trevas e nos transporta para o reino do amor de Jesus. E quem sabe não falarão de nós, não falarão de mim, não falarão de você. Eu espero que sim. Então aqui a gente termina com um convite. Seja cheia do Espírito Santo, né? Receba o Espírito Santo, seja cheia do Espírito Santo e seja testemunha desse evangelho da salvação na Judéia, na Samaria, em Jerusalém e até os confins da terra. Amém? Deus abençoe a sua vida. Não para. Escreva, continue escrevendo a história, atos do Espírito Santo. Você é convidado a ser testemunha e ser uma protagonista. Nem é papel coadjuvante, não. É protagonista da sua história, da história de Deus na sua vida. Continue escrevendo este livro maravilhoso. Seja cheia do Espírito Santo. Deus abençoe a sua vida. Permaneça firme, forte, germine, frutifique, né? Primeiro floresça, germine, floresça e frutifique os atos do Espírito Santo na sua vida. Deus abençoe você. Muito obrigada por estar firme. Você concluiu mais uma jornada linda. Eu espero que tenha sido uma jornada linda para você. E amanhã começa outra jornada, porque os atos do Espírito Santo, eles são para ser escritos todos os dias, através da minha vida, através da sua vida. Seja um canal de bênção, seja abençoada, mas seja abençoadora também. Deus te abençoe e a gente se encontra em breve. Amém?